do nosso sistema de produção. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Gente, se a gente fizer a coisa de uma forma correta, a gente consegue ser eficiente, e a gente sendo eficiente, a gente vai aumentar o quê? A receita da fazenda. É isso que a gente vai conseguir fazer sendo mais eficiente. E aí, o que eu queria mostrar? Que ao longo dos anos, no rebanho americano, isso aqui são dados, tá, de rebanho americano, tanto da raça Jersey como na raça holandesa, a gente pode olhar que, ao longo dos anos, a taxa de concepção do rebanho, tá, ela diminuiu e a produção de leite aumentou. Na verdade, o que parece é que o efeito é contrário. É assim, à medida que a produção de leite aumentou, a taxa de concepção do rebanho americano diminuiu. Isso foi observado durante um longo tempo, e assim, baseado nisso, e naquele gráfico anterior que a gente sabe da perda econômica de uma baixa eficiência reprodutiva, foi feita uma série de estudos. E qual a situação hoje nos Estados Unidos? Aqui, mais uma vez, a gente tem a taxa de prenhez das filhas, que é um dado que a gente avalia em termos de genética, né, para ver a eficiência reprodutiva no rebanho. E aqui a gente tem a produção de leite. É exatamente a figura parecida com aquele slide anterior. Ou seja, a fertilidade do rebanho caiu e a produção de leite aumentou bastante. Correto? Só que essa apresentação aqui, a gente está em 2001, 2002. O que aconteceu de 2002 a 2010? Olha o que acontece com a eficiência reprodutiva do rebanho, na verdade, com a taxa de prenhez das filhas. O que acontece? Ela aumenta bastante e a produção de leite também aumentou. E o que coincidiu, gente? O que o americano, o que aqui nos Estados Unidos mudou, que ele aumentou desta forma essa taxa de prenhez, ou a eficiência reprodutiva do rebanho? Em 2002, 8% do rebanho americano era inseminado em tempo fixo. Em 2010, 90% do rebanho americano, a estimativa é que era inseminado em tempo fixo. Então, assim, foi trabalhado de forma sistemática a inseminação artificial em tempo fixo para fazer o quê? Para minimizar exatamente esse impacto da produção de leite, da alta produção de leite, e quando você tinha uma baixa eficiência reprodutiva. Então, essa foi a principal mudança, e assim, ao longo disso, foi uma série de trabalhos, muitos estudos, e foi se detectando vários pontos cruciais que a gente vai estar falando aqui hoje, que a gente pode aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho. E um deles é qual? A condição anovular. E qual a prevalência, gente, da condição anovular no rebanho? Quantas vacas se tornam anovular? Então, olha, a gente está falando aqui, o que foi feito? Um levantamento de 19 diferentes estudos aqui por Bamber e colaborador de 2009, 6 diferentes estudos pelo Milo em 2006. O Rafael Bisinotto, lá da Universidade da Flórida, fez uma meta-análise e ele tem uma série de estudos, 8 diferentes estudos com dados anovular. Stevenson em 2008, o Aquiles em 2014, o Colasso em 2013, ou seja, a gente juntou todos esses estudos para fazer um levantamento de qual a incidência de condição anovular em vacas e leite no pós-parto. E a conclusão, gente, é que a gente tem 23,2% de vacas anovulares avaliando 16.651 vacas. Então, é bastante vaca. Por que eu estou destacando as 16 mil vacas? Porque isso traz uma acurácia para a gente, uma precisão para a gente muito grande. Então, é mais ou menos isso que acontece. Tá, Pedro? Mas isso aí foi feito no rebanho americano, correto? Correto, gente. A gente tem dados do Brasil. Vai ser aqui, tá? Bem, baixou a criminalidade, está pegando, a Polícia Federal está pegando. Traficante. Alguma pergunta? Não, Pedro, pode seguir. É que entrou gente e o microfone estava aberto. Ok, perfeito. Obrigado, Rafael. Imagina.
O que a gente, quando eu olho para uma vaca que ela não usa inseminação artificial em tempo fixo, ou seja, a estratégia dela é a observação de cio, o que a gente pode ver nesse gráfico? A gente aqui tem o DEL na primeira IA, ou seja, o dias em leite que a vaca recebeu a primeira inseminação pós-parto, ok? E aqui a gente tem uma fazenda típica que é a observação de cio, a estratégia reprodutiva dela ao longo do tempo. Isso aqui é data de junho de 2000 a junho de 2001, digamos, ok? Olha o que acontece. Essa vaca aqui, ó, ela recebeu a primeira IATF dela com 180 dias em leite. Essa linha azul aqui, ó, ela está dividindo 100 dias em leite. Olha a quantidade de vaca que recebeu a primeira IATF com mais de 100 dias em leite. Vocês lembram o meu primeiro slide? Eu falei assim, se a gente reduzir a taxa, se a gente reduzir o intervalo o intervalo parto-concepção do rebanho em 63 dias, eu disse assim, de 161 para 98, ou seja, na média, nosso rebanho está emprenhando com 98 dias. Se a gente reduzir a taxa parto-concepção, a gente aumenta 1,1 kg de leite por vaca por dia. Nessa estratégia adotada por essa fazenda, a gente está vendo que um bom percentual de vaca recebe a primeira IATF após 100 dias em leite. Então, assim, é uma estratégia que ela pode ser utilizada, até pode, mas, assim, a gente vai diminuir a nossa eficiência reprodutiva se a gente adotar apenas essa estratégia hoje. No slide seguinte, o que a gente tem? Aí, beleza, ok, Pedro. Então, se a gente usar IATF, a gente soluciona o problema? Talvez. O Julio Giordano, que é hoje professor em Cornell, ele trabalhou junto com o Paul Frick, com o Milo aqui em Wisconsin. O que é que ele trabalhou? Ele trabalhou com ressincronização. Então, foi feito IATF, tá? Nas vacas, ou seja, todas as vacas foram inseminadas, e nesse momento aqui, ó, que ele faz o diagnóstico de gestação para reiniciar um protocolo de sincronização nas vacas vazias, e o que é que ele avaliou? Ele avaliou com ultrassom se tinha CL ou não. E olha no trabalho do Julio Giordano, 37% das vacas nesse estudo não tinha CL nesse momento aqui. E do Todd Bilby, 26% também não tinha CL nesse momento aqui. Na média, gente, 29% não tinha CL. A gente está falando de 1.542 vacas avaliadas. Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, Pedro, você estava na condição no ovular, mas se fez um protocolo de ATF, essa vaca ovulou, ela saiu da condição no ovular. É correto, gente. Mas a gente vai ver lá na frente uma vaca sem CL no início do protocolo de sincronização, ela também não tem a mesma fertilidade da vaca que tem um corpo lúteo no início do protocolo de sincronização. E aí, olha, quando a gente olha para esse gráfico, é semelhante àquele anterior, o que é que chama a atenção da gente? Que todas as vacas são inseminadas aonde? Nesse período aqui, ó. Praticamente todas. Qual a estratégia de manejo reprodutivo utilizado por essa fazenda? IATF. É que eles esperam até os 54 dias aqui, ó, 64 dias. Todo mundo, entre 64 dias e 73, todas as vacas recebem inseminação artificial em tempo fixo. Tá, e o que aconteceu aqui? Algumas vacas foram detectadas em cio esporadicamente, então eles se inseminaram, mas a estratégia fica muito clara que é aqui. Aí fica a pergunta, tá, e a condição ovular, ela tem impacto quando a gente usa a ETF? Olha, gente, aqui são vários estudos, mais uma vez, para a gente ter um grande número de animais inseminados, tá? Então, a gente tem 1.626, um total de 1.626 vacas cíclicas, 730 novulares. Assim, e quando foi detectada a novulação? Tem tanto a detecção da ovulação de 49 dias a 89 dias pós-parto, né? 89 dias em leite. E olha a fertilidade de vacas cíclicas e anovulares. Tá? Todos os estudos
eles concordam que vacas cíclicas têm maior fertilidade que as anovulares. E, na média, a gente tem 35% de prenhez IATF das vacas cíclicas versus 22,3% para as vacas anovulares. Ou seja, a gente resolve quando a gente faz a IATF no rebanho? Resolve, em partes. A gente resolve que se a gente não fizer IATF, não fizer uma indução hormonal, essa vaca não vai ser inseminada. Então, o que acontece na situação anterior aqui? A vaca, o quê? Ela novular, tem vaca novular aqui. Ela passou a ser inseminada. Tá. Mas, mesmo assim, quando ela é inseminada, ela tem uma fertilidade menor do que a vaca cíclica. Então, quanto menos a gente tiver vaca novular no nosso rebanho, maior vai ser a nossa taxa de concepção IATF. Taxa de concepção. Ok? Quando a gente avalia, gente, ao longo do tempo, ou seja, ao longo da lactação, aqui a gente tem, ó, no eixo Y, proporção de vacas vazias. Ou seja, no pós-parto, todas as vacas estão vazias, correto? 100% das vacas estão vazias. À medida que vai avançando os dias em leite, as vacas o quê? Vão se tornando prenhe. Fica muito claro que o período voluntário de espera dessa fazenda aqui é em torno de 50 dias. A partir de 50 dias se começa a inseminar a vaca. E olha o que acontece com a vaca cíclica. Ela emprenha antes. Quanto mais rápido essa linha baixa, indica que os animais ficaram gestantes antes do que a linha que não é tracejada, que é a linha das vacas anovulares. Então, ou seja, a gente olha, gente, um respaldo disso, até os 200 dias de leite, a gente tem 14% a mais de vacas prenhes no grupo cíclica, quando a gente compara com a novular. E qual é a etiologia? Pedro, Claro, também mano. tem que pensar em a perdida de prenhez também, porque não mostramos esses dados, mas a perdida de prenhez em as vacas anovulares que estão emprenhadas ao dia 32, ou não sei como se diz, odds ratio, ou odds ratios como double. A razão de chance, Marlon. Sim. A razão de chance dela perder prenhez aumenta. A gente vai mostrar essa informação mais na frente um pouco. Ok, tá. Ok, qual é a etiologia, gente, da condição novular? Aí onde entra aquela sequência de trabalho que eu falei para vocês. Que eu tentei buscar? Comparar sempre o rebanho americano ao rebanho brasileiro e a gente entender se o que acontece é a mesma coisa. Tem gente que não tem. Não. Tem que esconder todo mundo, né? Ok. Comidão. O que acontece, Pedro? Não, agora ficou melhor. Só escondi isso aqui, mano. Que eu tava na frente aqui da minha apresentação, acho que não aparece para vocês. Pessoal, quando a gente olha esse trabalho aqui do professor José Eduardo, da Universidade da Flórida, esse trabalho foi feito na Califórnia, o que é que ele levantou? Percentual de vaca cíclica de vacas saudáveis que apresentaram uma doença ou mais de uma doença, ou seja, 2, 3, 4 casos de doença, ok? Aqui a gente tem a razão de chance, tá? Dela ser cíclica ou não. E aí, gente, como o tema da nossa apresentação é condição novular, o que é que eu fiz? Eu transformei a ciclicidade em anovulação, tá? Em condição novular, ou seja, o inverso disso aqui. O que a gente tem, então, numa vaca cíclica, numa vaca saudável, quantos por cento dela é anovular? A gente está falando em torno de 16%. Se ela apresentou um caso de doença, 20%. Se ela apresentou 2 ou mais doenças, quase 30% dessas vacas são anovulares. Ok, pessoal? E aí, no Brasil, o mesmo dado, gente, gerado em rebanhos aí no Brasil, a gente tem, olha, 17% de condição ovular. Quando a gente compara com o dado americano, é 15,9% a 17,9%, está bem próximo. Só que o impacto da doença, ela parece afetar mais a nossa condição.
no caso dos dados do professor Zé Eduardo, 20% delas são anovulares quando tem uma doença. No nosso, quase 30%. E quando tem duas doenças, vai para 40%. Ou seja, com uma doença, a gente dobra a chance, o risco dessa vaca ser anovular. E se ela tiver mais de duas doenças, a gente triplica a chance dessa vaca ser anovular. Quando a gente separa por doença, o que eu fiz aqui? Separei o trabalho do professor Zé Eduardo e o trabalho feito aí no Brasil, tá? Então, o que a gente tem? Retenção de placenta, o Zé Eduardo não avaliou, então não tem como comparar. Metrite, olha lá, ó. Rebanho americano, 36% de condição ovular, ou seja, a vaca que teve metrite, 36% dela desenvolveu condição ovular. No Brasil, 41% da vaca que teve metrite desenvolve condição ovular. E no metrite clínica a gente não avaliou nem febre do leite. Cetose. E abre aspas para cetose, tá? Porque cetose no trabalho feito aqui avaliou cetose clínica. E nesse trabalho aqui realizado no Brasil, a gente avaliou cetose subclínica também. Então a gente tem, de fato, uma incidência, na verdade, a cetose fica mais impactante dentro do risco de condição ovular do que no rebanho americano, ok? Mastite impacta? Aqui, nos Estados Unidos, não foi detectado. No Brasil, foi detectado. Problema respiratório? Também. Digestivo? Gente, olha, problema digestivo. Sempre chama muita atenção. Ou seja, a vaca que teve deslocamento abomático, teve algum episódio de diarreia, ela tem 50% dessas vacas desenvolvem a condição ovular no pós-parto dela. E problema de casco? 40% das vacas que têm problema de casco acabam desenvolvendo também condição ovular. Qual outro fator de risco, gente, que aumenta a condição ovulatória? Está aqui, ó, score de condição corporal aos 35 dias pós-parto. Então, se a vaca aos 35 dias pós-parto, ela está com score baixo, ela tem quase 40% de chance de desenvolver condição ovular. À medida que o score dela baixa, à medida que o score dela aumenta, ou seja, ela está numa condição melhor, ela diminui a chance de desenvolver a condição ovular. Tá? A mesma coisa, gente, a gente viu quando a gente fez um trabalho aqui nos Estados Unidos, que a gente pegou o score de condição corporal das vacas antes do parto, tá? O score de condição corporal das vacas na primeira semana pós-parto e o score de condição corporal das vacas 44 dias em leite. Olha que interessante. As vacas não diferiram o score de condição corporal no pré-parto, não diferiram na primeira semana pós-parto e aumentaram. As vacas que reduziram mais o score de condição corporal, elas apresentaram uma maior incidência de condição ovular. Ou seja, vaca com condição ovular, ela muda o score do parto ao serviço, digamos, ao protocolo de sincronização, no pós-parto dela. Se a gente minimizar essa perda de score, a gente vai minimizar o impacto, vai minimizar a incidência de condição ovular em vacas no pós-parto. Ok? O outro dado bem interessante é o seguinte: quando a gente separa primíparas e multíparas, de acordo com o score de condição corporal, a gente vê que primíparas têm maior incidência de condição ovular que multíparas. Nos scores mais baixos, quando o score é alto, o score é bom, a incidência é exatamente a mesma. Ou seja, a primípara parece ser mais suscetível à condição ovular que a multípara diante de um problema nutricional. Tá? Pedro, algo interessante com isso. Pode voltar a essa? Claro. Sim, porque pode ver que, vamos dizer, a condição corporal de 3. Que é essa incidência de anovulação nessas vacas de boa condição corporal? Em torno de 20%, né, mano? Ainda os 20%, não? Ainda bastante. 20%. Há umas vacas que têm condição corporal boa, muitas dessas vacas também têm
Perfeito. tem problema com anovulação. É interessante e é importante para pensar nisso. Obrigado. O outro fator, gente, que assim ela impacta bastante é exatamente o período seco. E aí entra um problema nosso. O que eu estou querendo falar aqui? Olha só. Quando você aumenta o período seco, você aumenta a chance da vaca desenvolver condição novular, correto? É isso que a figura está mostrando. Aqui a gente tem a probabilidade da condição novular e aqui a gente tem o período seco da vaca. Ou seja, vaca que tem um período seco mais longo, ela tem maior chance de desenvolver condição novular. Esse dado é bem interessante. Por quê? Porque se a gente pensar uma coisa puxa a outra. Se a gente é pouco eficiente na reprodução, a vaca demora para emprenhar. Se ela demora para emprenhar, a gente seca ela antes do tempo. Se a gente seca ela antes do tempo, a gente desenvolve uma condição novular nela. E a gente desenvolvendo a condição novular, a gente baixa a eficiência reprodutiva do rebanho. A gente baixa a eficiência reprodutiva dessa vaca. Ou seja, a gente entra num ciclo, gente, que é um ciclo vicioso. Se você não tem uma eficiência reprodutiva boa, você acaba entrando nesse ciclo vicioso e é difícil você entrar num ciclo de tornar a fazenda, o rebanho mais eficiente. Ficou claro, gente? E aí uma pergunta, toda vaca novular, ela é igual? Vamos supor, uma das coisas que mais chama atenção quando a gente vai falar de ovulação, e infelizmente assim, a gente não tem essa interação toda através da internet, mas toda vez que a gente está conversando, a gente pensa sempre na vaca cística. Ah, não, o Pedro está falando da vaca cística, não é isso? A gente sempre pensa nisso. Mas olha, no trabalho do Amit Gumin, que fez doutorado com o Milo aqui, olha o trabalho que ele publicou em 2003. Quando a gente pega aquele conceito de vaca cística, o que é vaca cística? Vaca que tem folículo maior de 25 milímetros, correto? Esse não é o nosso conceito clássico que a gente aprendeu na escola de veterinária? Exatamente ele. Gente, sabe o que eu queria mostrar para vocês? Que das vacas anovulares, apenas 20% elas são císticas. São essas aqui, ó. 58 mais 22, ou seja, 80% das vacas anovulares, elas não são císticas. Ela apresenta folículos entre 9 milímetros e 24 milímetros. Ela não enquadra naquela nossa classificação. Aí vocês podem falar, tá, Pedro, mas isso é um trabalho. Será que isso é verdade? Isso foi feito aí. Exatamente nesse mesmo conceito, gente. Eu queria mostrar para vocês. Esse slide depois eu vou apresentar exatamente a distribuição no trabalho feito aí, ok? Para a gente entender essa classificação aqui, ou diferentes tipos de anovular, eu queria mostrar para vocês, só relembrar aquele nosso conceito que a gente tem na faculdade, de crescimento folicular. O que é que acontece? A gente tem um primeiro período de crescimento folicular, que vários folículos crescem, alguns entre atresia, e dois se destacam, o folículo dominante e o subordinado, correto? Vocês lembram disso? O folículo dominante, ele é dominante porque ele tem o quê? Receptor de LH. Então, como ele tem receptor de LH aqui por volta de 8,5 milímetros, quando o folículo tem 8,5 milímetros, ele consegue continuar seu crescimento e o folículo subordinado ele para de crescer. Mas o que é que eu estou querendo falar para vocês? Que até aqui, o folículo depende de quê? De FSH para crescer. A partir daqui, o folículo depende do quê? De LH para crescer. Ele tem receptor de LH. Então, ele precisa de pulsos de LH para continuar seu crescimento. E para ovular, o que é que ele precisa? Daquele famoso pico pré-ovulatório de LH. Então, a gente tem um pico pré-ovulatório de LH, é quando o animal ovula, correto? Então, separando de uma forma mais didática, a gente tem esse primeiro período dependente de FSH, tá? Esse segundo período, a gente dependendo de pulsos de LH, para esse folículo crescer. E esse último período, a vaca depende do quê? De um pico pré-ovulatório de LH e faz ela ovular, ok? Como eu falei para vocês,
Olha, Pedro, pode Pedro, falar, Mário. voy a falar algo, porque esos son dados que no son publicados, son dados bien nuevos. Pedro analizó como este mês ou algo. Então, vocês são as primeiras pessoas que vão ver esses dados que são bem interessantes do tamanho máximo do folículo anovular. Ok, siga. Exatamente, Mário. Obrigado. O Mário, assim, no nosso vocabulário, gente, o Mário quer dizer assim, esses dados estão saindo do forno. Assim, eles estão quentinhos saindo do forno. Ninguém viu esses dados ainda. Isso, na verdade, é a primeira apresentação que eu estou fazendo utilizando esses dados. Vocês são os primeiros a ver esses dados. Tá? O que eu queria chamar a atenção aqui? Primeiro, eu queria chamar a atenção daqui, ó. Vocês lembram do trabalho do Ahmet Gumen, que eu falei, ó, 20% das vacas são císticas, tem folículos maiores que 25 milímetros? Olha, gente, isso aqui, quando a gente olha para essa distribuição, isso aqui são todos os folículos, tá? Tamanhos de folículos de vacas anovulares, o tamanho máximo. O folículo cresce até que tamanho? Exatamente esse tamanho aqui. Tá? Daí vem a emergência da nova onda. Ele não cresce mais que isso. Tá? Ele não vira cisto. Só esse percentual de vaca aqui, ó, que a gente está falando de 10%, tem folículos maiores que 23 milímetros. O resto das vacas, gente, tem folículo entre 4 e 22 milímetros. Só que folículo abaixo de 7 milímetros, nesse estudo, foi identificado só 4 animais. Tá? Então, quando a gente vai avaliar esses grupos de condição novular, ou seja, grupo de vaca com folículo menor ou igual a 7 milímetros, de 8 a 13 milímetros, de 14 a 17 milímetros, de maior milímetros, a gente vai tirar um pouco esses dados aqui, porque só são 4 vacas, não é representativo de um grupo, gente. Se a gente pensar num rebanho e a gente pensar que 1,5% das vacas acontece isso, é muito pouco para a gente ter uma preocupação grande com esse grupo de vaca. O que nos preocupa é isso aqui, ó. Porque isso aqui a gente consegue ser impactante dentro do rebanho. E olha que interessante. Um momento, Pedro, porque esses pequenos quase não têm vacas que falta de FSH, não? De FSH, exatamente. Não temos isso. Isso talvez são, não sei se são verdadeiros folículos tão pequenos, mas não há muitas dessas vacas. Algumas pessoas dizem que muitas têm estes ovários bem pequenos e não são muitos. E o ponto, gente, assim, o Mário tocou num ponto bem legal. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente vai na fazenda, a gente tira uma... Nós, veterinários, a gente vai na fazenda, o que acontece lá? A gente tira uma foto do rebanho. A não ser que quem trabalha na fazenda todos os dias, tá? Mas quem vai na fazenda a cada 15 dias, avalia as vacas no pós-parto ou coisas do tipo, o que a gente tem? A gente tem uma foto do rebanho. E essa foto aqui, ó, com essas vacas com folículos maiores de 23 milímetros, é sempre o que fica na nossa cabeça. Porque essas aqui, a gente acha que a vaca está prestes a ovular. A gente diz assim, não. A gente encontra uma vaca com folículo de 17 milímetros sem corpo luto, e diz, essa vaca deve ovular em 2 dias. Só que, gente, várias vacas têm folículo desse tamanho e ela não ovula em 2 dias, nem 3. Esse folículo envelhece, perde a capacidade dele de produzir estradiol e vem uma nova onda folicular. E a nova onda folicular começa sem esse folículo aqui, ó, de 18 milímetros ovular. É exatamente isso que acontece. E isso aqui a gente não consegue detectar com um simples ultrassom. Portanto, para fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa de pelo menos 2, 3 avaliações ultrassonográficas para a gente poder concluir que a vaca está nessa situação. Correto? Então tá, gente. O que a gente fez? Então, eu vou apresentar mais alguns slides para vocês, que foi feito o seguinte, a gente dividiu a condição novular nessas 3 categorias. E o que são essas 3 categorias? Do tamanho de 8 milímetros a 17 milímetros, como eu falei no slide anterior, o que a vaca depende? Ó? Essa questão aqui. Ó. A vaca depende do pulso de LH para crescer, tá? Para crescer o folículo. Ou seja, essas vacas não tiveram
pulsos de LH suficiente para fazer o folículo crescer. Já nessa última situação aqui, as vacas tiveram pulso suficiente, porém não tiveram LH suficiente não tiveram o pico pré-ovulatório de LH para fazer ela ovular. Ou faltou estradiol para avisar ao sistema nervoso central que precisava liberar o LH, enfim. Aí entra uma série de discussões que a gente pode aprofundar, que aí entra nessa condição de vaca. E o que a gente fez aqui? A gente ainda pegou essas vacas que dependem de LH e dividiu na metade. Metade das vacas de 8 a 13 milímetros e metade das vacas de 14 a 17 milímetros. Para entender o quê? Tem diferença entre elas? E olha que interessante, tá? Quando a gente olha a proporção de vacas com score 2,5, gente, cíclica, tem só 7,9% de vaca com score menor ou igual a 2,5. E olha o que acontece com essas vacas aqui de folículos de 8 a 13 milímetros ou de 14 a 17 milímetros. Aumenta e muito a proporção delas dentro dessa condição corporal. Aí, gente, eu queria ir para o lado oposto agora. Eu vou trabalhar os extremos para a gente enxergar melhor a informação. Qual é o lado oposto? Vacas com score de condição corporal aos 35 dias em leite maior ou igual a 3,25. 27% das vacas cíclicas estão nessa situação. E olha as vacas de folículos pequenos e folículos menores, as vacas anovulares e folículos menores. A gente tem 8,9% dessas vacas nessa condição. A gente tem 16,5% dessas vacas na score 3. Ou seja, concentra exatamente aqui o score de condição corporal. São vacas, as vacas que têm folículos pequenos e médios são vacas que têm um menor score de condição corporal. Ou seja, bastante dessas vacas têm uma condição corporal menor ou igual a 2,5 ou 2,75. Tá? E aí eu queria chamar a atenção para o terceiro grupo de vaca, que é exatamente aquela vaca que ela falta só o pico pré-ovulatório da LH para ovular. Gente, ela não tem diferença aqui em relação à vaca cíclica. A distribuição do score de condição corporal dessas vacas é exatamente igual à da vaca cíclica. E aí eu quero mostrar mais um slide com essas informações. Quando a gente olha incidência de doença, a gente olha vaca saudável, tá? Quantos por cento da vaca saudável ela é cíclica? 42%. Vaca saudável com folículo pequeno, quantos por cento dela é cíclica? 6%, gente. Ou quantos por cento dela é novular? Ou seja, em vaca saudável, das saudáveis, 6% delas tem a incidência de folículo pequeno. 42% são cíclicas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a vaca tem pelo menos uma doença, ela já aumenta a chance dela aqui, ó, ou aqui, de ser anovular, como a gente falou antes. Com um problema, fica mais distribuído a incidência, a proporção de vacas em condição novular. Mas quando a gente vai para mais de um problema, olha o que acontece. 49% das vacas que têm aquela condição de folículo pequeno, dessas vacas, ela tem mais de um problema, e 26% das cíclicas, ou seja, tem mais de um problema, ou seja, a cíclica ela é mais saudável e as anovulares acabam sendo, principalmente do folículo pequeno, ou seja, do folículo de 8 a 3 milímetros, acaba sendo mais acometida por doença. Na verdade, é consequência, né? Ela é acometida por doença e aí ela vira novular com esse, principalmente, de folículos de 8 a 13 milímetros. Mas, aqui é uma vaca anovular que pode ver que as ondas foliculares passam cada como 10 dias, pode ver um folículo dominante. Exatamente. Mas esta vaca não cresce mais de 12 milímetros. Então, em essa categoria primeiro, não essa categoria de
de folículos bastante pequenos. Okay? Deixa eu só, gente, só para falar para vocês, olha a frequência com que é passado o ultrassom para a gente poder detectar que a vaca é o novo lar, tá? A gente está falando aqui, ó, cada ponto, só para a gente entender, tá? Isso aqui é o diâmetro do folículo, tá? Isso aqui é o dias pós-parto da vaca. O que a gente está querendo mostrar aqui? Olha o que acontece na condição novular. Esse folículo vem aqui, ele cresce, cresce, cresce. Chega em 12 milímetros, ele não cresce mais. Ele entra em atresia. Aí vem outro folículo aqui, ó. Ele cresce de novo, chega em 12 milímetros, entra em atresia. Aí vem outro folículo aqui, ó. E isso vai acontecendo, gente, seguidamente. E é isso que eu falo para vocês. Então, quando a gente vai na fazenda e faz só ultrassom, a gente não consegue ter esse filme, que isso aqui é um filme. A gente tem uma fotografia, a gente foi lá e viu a vaca com um folículo de 12 milímetros, e só. Essa é a informação que a gente tem. E às vezes a gente acha que essa vaca está bem, ela não é ovular, ela vai ovular. Mas não é, gente. O que acontece é exatamente isso, ó. Seguidas emergências foliculares, só que a vaca não ovula. Vamos ver a próxima. A próxima. Sim. Pode ver que os folículos crescem mais grandes, não? Exatamente. Ou seja, a gente tem a mesma coisa, gente. Aqui a gente tem dias pós-parto, tá? Aqui a gente tem diâmetro do folículo do ovário. Então, o que a gente tem? A vaca vai crescendo o folículo, ela chega aqui. Aqui é a linha do 10 milímetros, aqui é a linha do 15 milímetros, tá? Ou seja, ela cresce o folículo, chega em torno de 17 milímetros, aí ela regride o folículo. Aí emerge um novo folículo. Ele chegou aqui em 12, regrediu. Aí vem outro folículo. Ele chega aqui, ó, em 17 de novo, regride. Vem outro folículo. Então, gente, o que a gente está querendo mostrar? Isso é uma vaca individual. Está aqui o número da vaca. 4689. Então, foi isso que aconteceu com ela, ó, do dia 9 pós-parto ao dia 70 pós-parto. Até o dia 70 pós-parto, ela não tinha ovulado ainda. No entanto, ela tem crescimento folicular. A vaca continua crescendo. Sim. E precisamos tratar esse tipo de vaca para induzir ciclicidade. Não vão ovular. Algumas sim, mas a maioria não vão ovular no tempo que querem inseminar. Ok, posso passar, Marlon? Alguns têm cistos, não, mas a maioria das vacas que não estão ovulando não são vacas com cistos. E cistos, talvez o cisto não está funcionando. Algumas vezes vão ver uma vaca com um corpo lúteo e cisto. E o cisto não está funcionando. Não é funcional, né, Mário? É, sim. Ele não está mais produzindo estradiol, gente. É isso que o Mário está querendo falar. O que é que acontece? A gente passa o ultrassom na vaca, ela tem um folículo enorme lá, a gente diz, nossa, essa vaca tem cisto, mas ela tem um corpo lúteo. E o que acontece? Na verdade, aquele cisto que tem lá, ele já não é mais funcional. Ele tem a estrutura que foi um cisto, mas ele já não produz mais estradiol, já não produz mais nada. Ou seja, essa vaca ela já é cíclica, mas ela ainda tem aquela estrutura de um cisto que ela teve anteriormente. Tá ok? Então, assim, quando vocês passaram o ultrassom numa vaca, vê uma vaca que tem um folículo grande, um cisto, e vê um corpo lúteo, vocês podem ficar tranquilos, essa vaca já voltou a ovular. É porque o cisto ele também desenvolve onda folicular. Por isso que, de vez em quando, a gente passa o ultrassom na vaca e a gente encontra 3 cistos foliculares. Não acontece isso, pessoal, com vocês? Vocês vão lá numa vaca pós-parto, 30 dias, 25 dias pós-parto, passa o ultrassom, tem 2, 3 cistos foliculares. Não são 3 cistos foliculares, provavelmente só é um. Os outros foram cistos que cresceram, ficaram em inatividade, aí emergiu uma nova onda. E aí virou um cisto de novo. Aí emerge uma nova onda. Aí, ou seja, aquela bolsa, vamos supor, cheia de fluido, fica no ovário, mas ela não tem mais função. E num determinado momento a vaca ovula, por isso que ela de vez em quando tem o cisto e tem o glúteo. Pedro,
eu acho que não podemos cumprir todo com os tratamentos. Por que não mostra essas vacas individuais para mostrar como o folículo? Esta vaca, essa novilha chegou a ser anovular o próximo. Sim, porque quando estava em um momento de mostrar estro, tinha uma infecção. Exatamente. E não está ciclando mais. Mas essa novilha estava mostrando estro cada 3, 4 dias e cresceu essa folículo grande. E tratamos com Ovsin, com GnRH, prostaglandina, e esta novilha chegou a ser emprenhada no fim de todo. Mas pode ver que a infecção e muitas coisas pode causar os cistos ou folículos anovulares, e nesse caso, esta novilha tem folículo mais de 25 milímetros esses dias, como mais de 30 dias depois de. Ok, vamos a tratar algumas destas vacas. Pode cumprir isso. Posso passar, Marlon? Não. Sim, o próximo. Ok. Então, gente, só para a gente fazer uma conclusão parcial de um fechamento, tá? O que causa a condição onovular, tá? Ou seja, longo período seco, que entra naquela questão da eficiência reprodutiva, ou seja, se a gente é pouco eficiente, a gente tem que secar a vaca antes, se ela não tiver uma persistência de lactação longa, então a gente seca a vaca antes, a longo período seco dela, aí ela para e ela já entra nessa roda que vai diminuir a chance dela emprenhar, porque aumenta o risco dela ser onovular. O score de condição corporal baixo, feito a gente viu no pós-parto, ou seja, a perda de score do parto até o serviço, vamos supor, ela também aumenta a chance dela ser anovular. E a prevalência de doença. Quando a gente tem uma alta incidência de doença, a gente acaba tendo maior condição anovular. Então, essas seriam as principais etiologias da condição anovular, ok? E aí, dentro do que a gente viu que existem diferentes tipos de condição anovular, que a gente classifica exatamente de acordo com o crescimento do folículo, com a dependência de gonadotrofina do folículo. Então, dependendo do que é mais impactante dentro delas. E Alexandre Prata. Alexandre está? Que quer fazer? Quer que seguimos? Temos os tratamentos agora, mas eu não sei se Pode seguir, Marlon. Pode seguir a palestra de vocês. Ao final, a gente vai fazer um breve comentário e aí a gente entra com perguntas. Ok. Isso, a gente deixa as perguntas para o final, Marlon. Sim. Ok, Alexandre. Ok, Rafael. Tranquilo. Ok. Tá. Tranquilo. Então, gente, a gente viu exatamente a teologia, o que a gente queria entrar agora. E como tratar a condição ovular. Tá? Como é que a gente torna essa vaca ela mais fértil? Fazer ela ser mais eficiente. Esse é o ponto. Então, para iniciar essa etapa da conversa, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe o trabalho do Rafael Bisinotto, tá? E o que o Rafael fez desse trabalho, gente? Ele comparou a vaca novular, tá em azul, com vaca cíclica com baixa progesterona no início do protocolo de ATF, ok? O que ele fez aqui? Ele fez um protocolo de ATF, um OV-Sync, tá? E aí ele tinha vaca novular, tinha vaca que era cíclica, mas não tinha corpo lúteo no início do protocolo, ou seja, sem corpo lúteo no início, e ele tinha uma vaca que no início do protocolo tinha um corpo lúteo. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? Olha, vaca novular e a vaca cíclica com baixa progesterona têm a mesma fertilidade. E a vaca que tem a alta progesterona no início do protocolo é que ela tem uma fertilidade mais alta. Tá?
que a gente pode concluir com esses dados assim, esse primeiro slide? É que o que parece é que a progesterona, ou seja, ela tem corpo lúteo, ela tem uma concentração de progesterona alta no início do protocolo, parece ser importante para essa vaca, correto? Não teve efeito quase na perda de prenhez, tá? Mas aos 53 dias também, essa vaca que tinha corpo lúteo no início do protocolo teve maior fertilidade que as vacas que não tinham corpo lúteo. E nesse caso aqui, a cíclica sem corpo lúteo teve uma diferença em relação a anovular, tá? Diferença pequena, mas foi estatística pela quantidade de animais avaliados nesse estudo. É um estudo que tem mais de 3 mil vacas avaliadas, quase 4 mil vacas. E aí, no mesmo trabalho, o que o Rafael fez? Ele fez a fazenda utilizava, né, gente, o pré-sync, OV-sync, ok? O que é o pré-sync? A gente fazia aquelas 2 aplicações de prostaglandina com 14 dias de diferença entre uma e outra. E o que foi feito nesse trabalho? Ele começou o OV-sync 3 dias após a prostaglandina ou 10 dias após, que é o que normalmente é feito aqui, 11 dias a 12 dias após a segunda prostaglandina do pré-sync, se inicia o protocolo de atenção, se utiliza o pré-sync OV-sync. E olha aqui, ou seja, só para a gente entender, gente, eu quero que a gente entenda só o modelo. O modelo foi o seguinte: se ele começou o protocolo aqui, ele não tinha corpo lúteo porque ele tinha feito a prostaglandina aqui, correto? E nesse caso aqui, ele fez a prostaglandina, essa vaca ovulou naturalmente e ele começou o protocolo com a vaca com o corpo lúteo. Ou seja, a gente tem uma situação que os 2 grupos de vacas são cíclicas, só que essa tem corpo lúteo, essa não tem corpo lúteo nesse protocolo e essa aqui tem corpo lúteo nesse protocolo, ok? Perfeito, gente? Todo mundo entendendo aí? E olha o resultado. Quem não tinha corpo lúteo no início do protocolo emprenha menos de quem tem corpo lúteo no início do protocolo. Correto, gente? Ou seja, eu estou falando para vocês que até a cíclica, se não tiver corpo lúteo no início do protocolo, ela baixa a fertilidade dela, igual a novular. E aí, o que o Rafael pensou, né? O que eles fizeram no modelo novo? Eles pegaram a vaca sem corpo lúteo, tá? No início do protocolo. Fizeram o protocolo normal, exatamente igual a esse grupo aqui, ó. Ou seja, vaca sem corpo lúteo, ok? Num segundo grupo de vaca com corpo lúteo, sem corpo lúteo, eles colocaram 2 dispositivos de progesterona. Para quê, gente? Para jogar progesterona para cima. Por isso que foi utilizado 2. Que já se sabia aqui que um dispositivo não é suficiente. Ele não fornece progesterona suficiente para que a vaca aumente a fertilidade dela. Então, o que foi feito nesse estudo aqui? Colocou-se 2 dispositivos de progesterona, tá? E nesse terceiro grupo aqui era o quê? Vaca com CL no início do protocolo. Isso a gente está falando, gente, de 650 vacas por tratamento, tá? É um número até muito interessante em termos de volume de animais envolvidos. Aqui a gente tem o quê? Concentração de progesterona durante o protocolo, ok? Olha, só para vocês terem ideia, essa vaca aqui é a vaca de diestro, é esse grupo aqui, ó. Vou voltar ao slide, esse grupo aqui, ó. Olha a concentração de progesterona da vaca quando ela tem corpo lúteo. Ela tem uma concentração alta de progesterona, gente. 2 dispositivos de progesterona chegou a 3 nanogramas por ml, mas ainda é mais baixa que o corpo lúteo. Se a gente deixa só um dispositivo, o que acontece? A concentração de progesterona vem para cá, ó, é 1,3, 1,5 nanograma por ml. É isso que a gente consegue com um dispositivo. Então, nesse caso aqui, aumentou-se a concentração de progesterona, e aqui, ó, é aquele grupo que não recebeu o dispositivo e a vaca não tinha corpo lúteo no início. O que aconteceu? Ela recebeu um GnRH, ela ovulou. Quando ela estava começando a aumentar a concentração de progesterona, ela recebeu a prostaglandina e aqui todas as vacas foram inseminadas. Beleza, gente? O modelo foi esse, ou seja, pegou essas vacas, estavam na mesma condição, só que uma
um grupo recebeu 2 dispositivos de progesterona para exatamente aumentar essa progesterona. E olha o resultado que interessante, pessoal. A gente tem a vaca que recebe o dispositivo de progesterona, os 2 dispositivos, tem fertilidade igual à vaca de diestro e superior à vaca que não recebe o dispositivo de progesterona, ou seja, aquela vaca sem corpo lúteo, sem progesterona no início do protocolo. Então, aqui, gente, parte, de certa forma, uma conclusão nossa, assim, fica muito claro, que a vaca novular, ela tem uma fertilidade mais baixa porque ela precisa da progesterona no início do protocolo. Se a gente suplementar a novular, a gente consegue recuperar a fertilidade dela. Ok? E nos protocolos à base de estradiol e progesterona? Porque aqui eu apresentei, né, gente, é a base de GNRH, foi protocolo desenvolvido aqui nos Estados Unidos, ok. E aí fica aquela pergunta, e nos à base de estradiol e progesterona também tem efeito? E aí o trabalho do Marcos, aluno do professor Zé... Pedro. Pode falar. Temos 2 perguntas de pessoas. Qual a concentração de progesterona nesses dispositivos usados? Pode ver se esses são dispositivos novos. E como seria? Como 1 nanogramo, 1,5 nanogramo por cada dispositivo, não? Talvez, Roberto, você está? Hey, Marlon. O Pedrinho pode até falar melhor do que eu, mas eu acho, se eu não me engano, é o dispositivo CIDR americano, né? Que é 1,38 gramas de progesterona, certo, Pedrinho? Exatamente, Alexandre. O dispositivo no estudo exatamente é 1,38 gramas de progesterona, tá? O que acontece? Eu não vi a pergunta, assim. O que acontece com o dispositivo usado, gente? Não, peraí. A pergunta é, qual é a progesterona dos dispositivos usados no experimento? Ah, tá. 1,3 nesse experimento. Dispositivo. Isso. Ok. Só que aí eu queria falar de Globogen e tudo isso, mas isso é outra pergunta. Só que eu queria aproveitar então a pergunta, gente, para falar o seguinte, que vamos supor, esse dispositivo, ele tem 1,38 gramas de progesterona. Só que o que acontece? Quando a gente pega um dispositivo novo e a gente compara o dispositivo de 1 grama de progesterona com o dispositivo, às vezes, de 2 gramas de progesterona, não tem alteração na concentração sérica de progesterona quando ele é novo. Porque o limitante da absorção é a superfície de contato do dispositivo com a mucosa vaginal. Exatamente. Então, assim, se você quiser, por que 2 dispositivos aumentam? Porque a gente aumenta a superfície de contato da mucosa vaginal com o dispositivo, com a progesterona que está no dispositivo. Então, assim, a concentração do dispositivo, ela não é tão importante. Na verdade, o que é importante é a superfície de contato do dispositivo com a mucosa vaginal. E nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente utiliza 2 dispositivos que aí a gente consegue aumentar a superfície de contato, a gente quase que dobra a superfície de contato, e aí a gente consegue aumentar o nível de progesterona. Então, assim, eu não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas se a pergunta for no sentido assim, e se eu utilizar um dispositivo de progesterona com a maior concentração de progesterona, a gente não vai ter esse efeito. Para vocês terem ideia, eu não sei se o professor Roberto está no grupo, a gente nunca nem publicou esses trabalhos, mas teve uma vez que a gente comparou dispositivo de progesterona de 1, 2 e 4 gramas. Na verdade, a empresa fez dispositivo personalizado exatamente para esse experimento, que a gente queria ver se a gente jogava com um dispositivo a concentração de progesterona lá para cima. E os dispositivos utilizados com 1, 2 e 4 gramas de progesterona deram exatamente a mesma concentração de progesterona, concentração sanguínea de progesterona na vaca. Durante a primeira uso. Exatamente, todos o primeiro uso. O segundo vai ser diferente. Isso, o segundo uso, mas o primeiro uso, sim.
Primeiro uso. Então, gente, assim, para deixar uma informação direta, quanto um dispositivo de progesterona representa na concentração sanguínea numa vaca de leite de alta produção? Um dispositivo, ele vai dar aí entre 1 e 1,5 nanogramas por ml de progesterona. 2 dispositivos, entre 2,5 e 3. 2, 3. Então, é isso que a gente tem, tá? Então, assim, dificilmente a gente consegue chegar numa vaca em dieste, numa vaca com um corpo lúteo, que o corpo lúteo ele produz mais progesterona do que o dispositivo consegue liberar, com aquela superfície de contato, ok? Ótimo, Pedrinho. Deixa eu só fazer um adendozinho. Aqui no Brasil, só lembrando, a gente tem os dispositivos monodoses de 0,5 grama, né? Esses daí, assim, eles liberam, assim, independente um pouco da superfície, eles não vão conseguir atingir igual ao de 1 ou de 2. Então, eles não seriam, assim, os mais indicados para vacas de leite. Mas a partir de 1 grama de progesterona ou 2, esses dispositivos, sim, são bastante indicados para esse tipo de vaca. Tá? Só para o pessoal que está acostumado aqui, que a gente aqui no Brasil tem vários tipos, né? A partir de 0,5 grama, e esse 0,5 grama de progesterona seria, assim, um pouco abaixo do que o que vocês estão vendo aí. Tá bom? Próxima. Alexandre, perfeito. Então, gente, posso continuar? Tem mais alguma pergunta? Estão perguntando por que os 2 dispositivos têm mais fertilidade. Não, a próxima. Ok, a próxima. Tá. Sim. A prenhez tem mais com 2 dispositivos em comparação a diestro. Eu acho que não é diferente, não? Não é diferente. É exatamente a mesma. Aqui, ó. Exatamente. Estatisticamente, gente, ele não é diferente. Essa diferença aqui é o acaso, tá? Então, estatisticamente, pode dar que está sinalizado pelas mesmas letras. Então, a gente não tem diferença entre esses 2 grupos aqui, ó. E nem aqui, ok? E talvez estão dos 2 aqui são iguais. Sincronizados, mas não é diferente neste caso. Mas precisa progesterona. Mas talvez não precisa alta progesterona. Talvez 3 nanogramas por ml. Seja suficiente. Talvez. Só para terminar esse assunto, então, Pedrinho, a última pergunta aqui é sobre o uso da progesterona injetável, se não seria mais interessante do que os 2, ou um dispositivo e a progesterona injetável, ou só a progesterona injetável. O que você pensa sobre isso? Gente, assim, a gente até fez um trabalho, eu estava no doutorado na época, quem fez o trabalho foi o Leonardo Mello, não sei se ele está aqui na sala. A gente trabalhou com progesterona injetável. Hoje, aí no mercado do Brasil, tem 2 tipos de progesterona injetável. Tem uma longa-ação e progesterona de ação mais curta. O que acontece? Antigamente, se utilizava muito, gente, a concentração de progesterona de 50 miligramas. E a gente, nesse estudo do Leonardo, a gente utilizou exatamente essa dose com duas progesteronas diferentes disponíveis no mercado de curta ação. E eu vou falar por que a gente não usa longa ação. Primeiro eu vou responder pela curta, tá? No que a gente utilizou, gente, para vocês terem ideia, a concentração de progesterona, dessa progesterona injetável, ela chegou a 1 nanograma 12 horas após a aplicação e no dia seguinte já não tinha mais progesterona. Ou seja, ela não é suficiente para o que a gente quer, que é exatamente manter essa progesterona alta durante o quê? O crescimento do folículo que vai ovular aqui, ó. O folículo vai ovular aqui, quando a gente vai inseminar. E o que a gente quer? Manter a progesterona alta durante todo o crescimento desse folículo que vai ovular aqui. Então, a progesterona injetável de curta ação, ela não consegue fazer isso. Tá, Pedro, e a progesterona injetável de longa ação? O problema da progesterona injetável de longa ação é, que a gente tem que dar uma dose bem alta para ela conseguir chegar a níveis feitos esse aqui. E o segundo problema é o seguinte, é que a gente não consegue determinar quando ela vai baixar exato. E se a gente, pessoal, a gente vai ver mais na frente, se a gente tiver concentração de progesterona alta
Nesse momento aqui, as vacas não ovulam e as que ovulam emprenham menos do que aquelas que têm concentração de progesterona baixa. Ou seja, por que a vantagem do dispositivo nesse caso, tá? Qual é a vantagem do dispositivo? É que a gente sabe que a partir do momento que a gente remover o dispositivo, a concentração de progesterona vai para zero. Essa é a grande vantagem do dispositivo. Ok, pessoal? Ficou claro? Perfeito, Pedrinho, pode continuar. Perfeito. Estou de ok, acordo. Gente, então só enfatizando, tá, que a gente não tem diferença significativa aqui, para quem achou que tinha, são iguais, tá? Estatisticamente isso aqui não é diferente. E aí fica aquela pergunta, né? Tá, e no protocolo à base de benzoato, a gente tem esse aumento da fertilidade quando a gente usa 2 dispositivos? Então, eu vou apresentar 2 trabalhos, gente, feitos pelo grupo do professor Zequinha, tá? São 2 trabalhos do Marcos, os 2 publicados em 2017. O primeiro, esse aqui, que ele utilizou o seguinte, ó, 2 dispositivos e só benzoato de estradiol no início do protocolo, ou um dispositivo e GNRH no início do protocolo, ok? O resto do protocolo é aquele protocolo bastante utilizado aí no Brasil, que são 11 dias do dia de colocação do implante até a inseminação, tá? É feita a prostaglandina 7 dias após a colocação do dispositivo, é repetida uma prostaglandina 2 dias depois e a inseminação é realizada 2 dias depois, junto com a segunda prostaglandina, é retirado o dispositivo e aplicado o ECP. Ok, gente? Então, esse é o protocolo. No protocolo com 2 dispositivos, ocorreu a retirada do dispositivo de um dispositivo junto com a primeira prostaglandina, e aí, já no momento da segunda prostaglandina, se retirou o segundo dispositivo. Número bem interessante de animais. A gente volta a mostrar assim, para que o dado fique confiável quando a gente tem um volume de animais alto. E olha o que aconteceu no trabalho do Marcos. Não foi detectado diferença quando se utilizou 1 ou 2 dispositivos em geral nesse experimento, ok? Mas aí, gente, nesse mesmo experimento, quando ele analisou assim, ó, vaca que tinha corpo lúteo no início, não tinha corpo lúteo no início do protocolo e não tinha corpo lúteo no dia da prostaglandina, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? A vaca não tinha corpo e não tinha corpo lúteo aqui, ok? São esses 2 pontos que a gente está avaliando, esse aqui e esse aqui, o D-11 e o D-4. Então, a vaca que não tinha corpo lúteo em nenhum dos 2 momentos não teve alteração. A vaca que tinha corpo lúteo, não tinha corpo lúteo no início, mas tinha no final, ela aumentou, ela tendeu a aumentar a prenhez por IATF nas vacas que receberam 2 implantes. As vacas que tinham corpo lúteo nos 2 momentos, elas têm alta fertilidade e não aumentaram. E a vaca que tinha corpo lúteo no início e não tinha no final, quando recebeu também 2 dispositivos, ela também aumentou. Ou seja, quando não teve nenhum CL, não teve diferença. Mas em qualquer situação que tinha CL no início e não tinha no fim, ou não tinha no início e tinha no fim, quando se suplementou com progesterona, existia uma tendência a aumentar a fertilidade desses animais. Ok? E aqui, gente, o mesmo experimento, aqui é prenhez aos 32 dias, e prenhez aos 60 dias. E a gente nota que o número continua parecido. Parece ser um pouquinho maior a fertilidade nesses animais que não têm corpo lúteo em algum dos momentos. Esse aqui é exatamente o terceiro experimento, o outro experimento feito pelo Marcos Pereira. O que a gente tem aqui? A gente tem 1 ou 2 CITRs, tá? Utilizados, utilizando benzoato no início do experimento. Ou seja, aqui é o seguinte, é benzoato nos 2 grupos no início, utilizando 1 ou 2 CITRs. Ok, pessoal? Olha como a fertilidade, quando se utiliza 2 dispositivos de progesterona, aumenta. De 42% vai para 52%. O que são essas vacas aqui? Ó? São as vacas, gente, que tinham com CL no dia 7. Tá? Foram utilizadas na análise. Ou seja, vaca no início não tinha, depois ela tinha CL. Então, você observa um aumento na prenhez por IATF desses animais. E aqui a gente observa, gente, um aumento numérico
só que o valor de P, talvez pelo volume de animais, que a gente tem 165 animais para tratamento, não foi detectada estatisticamente diferença. Mas são 7% a mais, que às vezes a gente fica uma pulga atrás da orelha. Será que aumenta ou não esse segundo dispositivo? Aqui fica mais claro que esse segundo dispositivo aumenta a progesterona em protocolos à base de benzoato e progesterona. E aí, gente, eu venho agora para dados aqui dos Estados Unidos de novo, que foi um trabalho que a gente fez aqui junto com o Mário em 2016, tá? E quais são os 3 grupos que a gente trabalhou? A gente trabalhou com um grupo de vaca cíclica, 2 grupos de vaca novular. A gente detectava a condição novular a partir de 3 ultrassons, tá? Realizado aqui, ó, D-36, D-22 e D-16, e o D0 é ATF, ou seja, 14 dias de diferença entre ultrassom, 6 dias de diferença entre ultrassom. 3 ultrassons seguidos. Se a vaca não tinha corpo lúteo, ela era classificada como o quê? Como anovular, tá? E aí a gente tem um anovular controle e tem um anovular tratado. O que é um anovular tratado? São as vacas que recebem GNRH. Ok, pessoal? Vocês entenderam? Então a gente tem aqui, ó, primeira linha, vaca cíclica com corpo lúteo. Segunda linha, vaca anovular que não recebeu GNRH antes de começar o protocolo OV5. E a vaca anovular que recebeu o GNRH 6 dias antes de começar o protocolo OV5, e aqui começou o protocolo OV5, tá? GNRH, 7 dias depois prostaglandina, uma segunda dose de prostaglandina, e no 2 dias depois insemina-se todos os animais. Então tá, qual o resultado? Primeiro eu queria mostrar para vocês o perfil da progesterona, tá? Olha o que acontece, progesterona no grupo cíclica, progesterona alta, tá? Essa progesterona aqui. A gente só tem esse ponto, que a partir daqui a gente não avaliou mais a vaca cíclica no estudo. E a gente tem a vaca novular no dia menos 23, no dia menos 16 e no dia menos 9. Olha a concentração de progesterona do grupo que recebeu o GNRH, ou seja, a anovular tratada com GNRH, por isso que é a 9G. E essa aqui é a 9 control, anovular controle, tá? Olha a diferença de progesterona. Aí vocês podem dizer, nossa, Pedro, mas tem vaca controle que também tinha progesterona. O que é que acontece, gente? Tem vaca que nesse meio período aqui, ela ovulou e ela tinha um pouco de progesterona nesse dia. Só que a gente acabou que não podia remover essa vaca do estudo, ok? E olha a concentração de progesterona. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? A primeiro momento, eu mostrei uma ferramenta de como a gente poderia aumentar a progesterona utilizando o quê? Dispositivos de progesterona, ok? Agora, eu estou querendo mostrar para vocês uma outra ferramenta. Como a gente pode aumentar a concentração de progesterona utilizando o quê? GNRH. Então, olha, a gente aqui mostra que o GNRH dessa vaca aumentou e a fertilidade, a gente teve um problema nesse experimento, que essa fazenda, especificamente, pela primeira vez, ela tinha uma baixa prevalência de vaca novular. Então, nesse estudo foram avaliadas 1.123 vacas, só que só tivemos 200 vacas anovulares, um pouquinho mais que 200 vacas anovulares. 120 vacas anovulares. E 200 vacas no total, porque a gente sempre trazia uma vaca cíclica para compor um grupo junto com as anovulares, ok? Olha, a vaca que a gente tratou com o GNRH, ela apresentou uma fertilidade intermediária. No entanto, não detectado ainda estatisticamente em relação ao grupo anovular não tratado. Muito provavelmente por causa dessa concentração, por causa dessa quantidade de animais por tratamento aqui, ok? Mas o conceito é, se a gente aplicar GNRH antes do protocolo, a gente consegue aumentar a concentração de progesterona? Desculpa, gente. Consegue aumentar a concentração de progesterona? Sim. Pode ser uma ferramenta? Pode. E aí, o que eu queria apresentar para vocês? Um trabalho feito pelo Milo aqui também, tá? Onde foi comparado o quê? 2 protocolos. O pré-sync OV-sync, ok? Que é aquele que a gente faz 2 aplicações de prostaglandina, 14 dias de diferença, e
11 dias depois ou 12 dias depois, inicia o protocolo OV-Sync. E foi comparado com qual, gente? Com o duplo OV-Sync, que a gente faz um OV-Sync, só que nesse GNRH, a gente não insemina a vaca aqui. A gente faz um OV-Sync apenas para sincronizar as vacas. E aí a gente entra com o segundo OV-Sync, que é esse OV-Sync que vai ser inseminado no final, a gente entra com o segundo OV-Sync para fazer essa inseminação. Ou seja, a gente faz um protocolo de pré-sincronização à base de prostaglandina, ou a gente faz o protocolo de pré-sincronização fazendo um OV-Sync só para pré-sincronizar. Correto, pessoal? Vocês entenderam a ideia? E o que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente falou o tempo todo que no primeiro GNRH do protocolo que vai ser inseminado, quando a gente tem corpo lúteo, a gente tem uma alta fertilidade. E olha o que acontece nesse protocolo aqui, que é chamado aqui de duplo OV-Sync, OV-Sync duplo. O que a gente tem? Ó, 93% a 95% das vacas, gente, tem corpo lúteo aqui. Na verdade, a maioria delas, inclusive, vai ter 2 corpos lúteos. Porque ela tem um corpo lúteo que ovula a partir da GNRH e um segundo corpo lúteo que vai ovular com esse GNRH aqui. Então, nesse momento, essa vaca vão ter 2 corpos lúteos, ok? Então, a gente tem a alta concentração de progesterona. Olha o resultado. Ao todo, gente, a gente tem... Ao todo, a gente tem... Isso aqui é perda de prenhez, tá? Olha o resultado de perda de prenhez. A gente tem ao todo 6,3% de perda de prenhez nesses animais. Isso é porcentagem anovulares. Ah, tá bom. Desculpa. A porcentagem anovulares, a primeira GNRH de OV-Sync. Obrigado, Mário. Obrigado pela correção. Você pode ver que doble OV-Sync, mais de 90% estão ovulando, tem corpo lúteo nesse dia, e pré-sync OV-Sync é como 24%, quase 25% que não estão ovulando, que não tem corpo lúteo, o primeiro GNRH. Exatamente, gente. Aqui, então, no caso, é questão de proporção de vacas anovulares, a gente tem 6% de vaca anuvular, começando o protocolo para ser 4% de vaca sem corpo lúteo no início do protocolo, ao todo, tá? E aqui ele lactações. Chegando na terceira lactação, a ter 41% de vacas sem corpo lúteo no início do protocolo. E olha a fertilidade. Quando a gente olha o duplo OV-Sync, ao todo emprenha 46% das vacas e o pré-sync OV-Sync 38% das vacas, estatisticamente diferente. Na primeira lactação e na segunda lactação também é diferente. E Pedro, eu vou dizer que a maioria das fazendas em Wisconsin, no estado meu, usaria essa doble OV-Sync. Mas usaria um pouquinho diferente porque usam uma segunda prostaglandina. E isso é bem importante para Pedro, se pode circular de segunda lactação, pode ver que a fertilidade é menos nestas vacas. E isso é um problema com regressão de corpo lúteo. Então, usamos 2 prostaglandinas ao fim do protocolo e isso aumenta a fertilidade nessas multíparas, essas vacas multíparas, mais que a primeira lactação. Aumenta na primeira lactação, mas aumenta muito mais na segunda lactação. Perfeito, Mário. Eu vou aproveitar a conversa do Mário e só vou contar uma história para vocês super rápido. Quando a gente veio fazer aquele experimento que eu falei para vocês, que a gente fez aqui em 2016, e a fazenda tinha pouca vaca com condição no ovular, a gente teve um problema nessa fazenda especificamente, pela primeira vez tinha tão pouca vaca com condição no ovular na fazenda. Naquela época a gente estava procurando aqui fazenda que tinha que utilizar o protocolo pré-sync para fazer esse experimento. Porque se utilizasse o duplo OV-Sync,
eles já tratavam as vacas, então não podia. E o pré-5-OV5, que praticamente hoje aqui quase não é utilizado, e praticamente todas as fazendas hoje, aqui em Wisconsin, mas nos Estados Unidos todo, bastante das fazendas, a maior parte delas se utiliza o duplo OV5. Não se utiliza mais o pré-5-OV5 exatamente por causa dessa diferença de fertilidade. E a maioria delas agora utiliza com as duas prostaglandinas, como o Milo bem colocou aqui hoje. E olha a perda de prenhez, Milo. Você tinha perguntado lá atrás para a perda de prenhez. Eu não sabia assim. Não, entrou a perda de prenhez sim. Olha, gente, vaca novular, ela aumenta a chance de perder prenhez em 2 vezes quando comparada à vaca cíclica. É isso aqui que a gente está mostrando. Ou seja, a vaca novular, nesse estudo aqui do professor José Eduardo, tem 25% de perda de prenhez, enquanto a cíclica tem 15%, aumentando a chance, a razão de chance 2 vezes para aumentar a perda de prenhez. E agora sabemos algo disso, Pedro, porque talvez por causa de aumento de, como é, gemelos, better twins. Gemelar, né? Aumenta a quantidade de gemelar, né? Essa é parte desse problema. Essas vacas anovulares têm mais gemelos. Duplo-ovulações, Acaba, gente, que por causa da baixa concentração de progesterona, a gente tem folículos dominantes, ou seja, a vaca dominante. A vaca, ao invés de selecionar aquele mecanismo de seleção que a gente colocou lá atrás, que seleciona só um folículo e o subordinado entre a atresia, a vaca com baixa progesterona, acaba que ela desenvolve... Ai, que vergonha. Eu acho vergonha. Se eu tivesse, se fosse eu tinha vergonha de falar um negócio desse. Oi, gente. Então, só voltando aqui, ou seja, aquela vaga que ela tem baixa concentração de progesterona, o que acontece com ela? Ela seleciona 2 folículos para ovular. E ela tem dupla ovulação, aumenta a chance de gêmeos. Então, ela tem gêmeos e gêmeos perdem mais gestação que quando não é gêmeo, ok? Então, foi isso que o Milo acrescentou. E aqui, ó, quando se compara diferentes trabalhos, gente, tá? Em relação à condição novular, sempre aumenta o risco da perda de prenhez quando a vaca tem condição novular. Ou seja, essa lista toda de trabalho aqui sempre vai aumentar, sempre tem uma tendência ao aumento da perda de prenhez quando a vaca é novular. Aumentando o risco, aquele trabalho lá atrás a gente falou que aumentava o risco em 2 vezes, aqui aumenta o risco em 1,7 vezes. Diferente análise com resultado parecido, mostrando mais o caminho exatamente que a gente está falando. E aí eu queria, ou seja, a gente falou, gente, só para a gente organizar a ideia até aqui, a gente falou de como aumentar a concentração de progesterona durante o protocolo. Uma estratégia, usar 2 dispositivos. Outra estratégia, utilizar GNRH, seja um simples GNRH ou um duplo OV5 antes de fazer o protocolo de sincronização, ok? E aí eu queria entrar com a segunda estratégia que a gente pode utilizar para tratar a vaca novular, que é exatamente o trabalho do Paulo Carvalho, que trabalhou também junto com o Mário, com o Paul Frick aqui, que também é professor aqui em Wisconsin, ok? Com vacas anovulares também. O que eles fizeram, gente? Eles fizeram um protocolo semelhante àquele, esse aqui, ó. Para ficar mais claro para... Eles fizeram um protocolo semelhante a esse aqui. Eles utilizaram GNRH. Utilizaram GNRH antes de começar o OV5 ou não, e utilizaram 2 prostaglandinas ou não, ok? Ou seja, tinha vaga que entrava com progesterona alta aqui, que recebia GNRH, e tinha vaga que não entrava com progesterona alta. E tinha vaga que recebia 2 prostaglandinas aqui, ou tinha vaga que recebia só uma prostaglandina. Ok? Só para deixar claro como foi o experimento. Que aí eu vou chamar a atenção de vocês do resultado de quando a vaca tinha baixa progesterona no D0, ok? Ou alta progesterona no D0, ela teve
a alta progesterona no D0 não mudou a fertilidade desses animais. Quando ela tinha baixa progesterona no dia 0 do protocolo, o que eu quero dizer no dia 0 do protocolo? É o dia do primeiro GNRH do OV5, ok? Ou seja, a vaca que tinha baixa progesterona no dia 0, ela recebe o GNRH e, gente, para vocês terem ideia, 80% das vacas anovulares, elas ovulam quando a gente aplica o GNRH nela. A taxa de ovulação dela é mais alta do que uma vaca cíclica, quando a gente aplica o GNRH. Então, ou seja, a vaca que não tinha corpo lúteo no início, por isso tinha baixa progesterona, ela recebeu o GNRH, ok? Ela ovulou. E ela apresentou o quê? Uma menor taxa de prenhez aos 32 dias do que aquelas vacas que tinham alta progesterona. Traduzindo isso, quem tem alta progesterona tem corpo lúteo, tá? Ou seja, se ela recebe 2 prostaglandinas, quem tem baixa progesterona, que recebe 2 prostaglandinas, ela tem uma maior taxa de concepção que quem recebe só uma. Por quê? Porque o corpo lúteo aqui, gente, é novo. Ou seja, se ela não tinha progesterona, ela tem um corpo lúteo novo a partir de quando a gente aplica o GNRH aqui. Ela com um corpo lúteo novo, uma prostaglandina aqui, ó, não é suficiente para fazer a luteólise completa. E a partir do momento que a gente aplica 2 prostaglandinas, a gente tem uma luteólise completa e a gente aumenta a prenhez por ATF dessas vacas. O que é que eu quero falar para vocês? Aqui a gente está na condição da vaca novular e aqui a gente está numa condição da vaca cíclica. Algum problema com esta pesquisa é que estas vacas com baixa progesterona têm dupla ovulação. Então, a taxa de prenhez é elevada nesse dia 32. O problema é que tem muito mais perdida de prenhez se estão no mesmo cuerno, the horn, no mesmo cuerno, se ovulam no mesmo ovário. Vão ter muito mais perdida de prenhez e não temos a taxa de prenhez nos dias 60 nesse experimento. Então, é interessante. Mas... Aí, só voltando, Mário. Então, gente, o que a Mário está falando? Que a vaca que tem gemelar do mesmo corno uterino perde mais prenhez. Se for gemelar um de cada lado, não perde tanto, mas no mesmo corno, perde mais prenhez. Esse é um problema que essas vacas aqui acabam tendo quando tem baixa progesterona no início do protocolo. E aí, nesse mesmo estudo, o que é que foi feito? Vacas com progesterona acima de 1 nanograma por ml no dia 7. Ou seja, ela era baixa no D0 e tinha alta no dia que aplicou a prostaglandina. E olha, gente, quando se usa, olha o impacto de quando se usa 2 prostaglandinas, quando a gente não tem CL no início e tem um CL novo, que no dia 7 ele está lá produzindo mais que 1 nanograma de progesterona. Se a gente aplicar 2 prostaglandinas, a gente quase que dobra a taxa de concepção dessas vacas. E aquela vaca que já tinha alta progesterona, ela não muda. A fertilidade, se você usa 1 ou 2 prostaglandinas. Ok, gente? Então, gente, conclusão parcial do tratamento. Já estamos caminhando para o fechamento dessa conversa da gente. Aumentar a concentração de progesterona, a gente pode utilizar 2 dispositivos ou pode se fazer uma pré-sincronização. São as 2 estratégias que a gente tem para se aumentar. Eu queria só abrir aqui um parêntese. Existe hoje, andando no Brasil, algumas estratégias de pré-sincronização. E pré-sincronizações que vão ser apresentadas, inclusive, provavelmente nas próximas semanas. O Rafael Alexandre até pode falar, não sei se já tem a data. Mas no Brasil hoje já tem alguns estudos acontecendo exatamente com protocolos de pré-sincronizações para a gente aumentar essa fertilidade. E protocolos à base de benzoato, de progesterona, com dispositivo usado. Vai ser discutido isso aqui mais na frente, gente. E uma outra estratégia é a gente utilizar as 2 prostaglandinas, como foi colocado agora no final. Porque a vaca novular, quando você utiliza, vamos supor, aí no Brasil, que se tem utilizado muito protocolo, benzoato mais GNRH no D0, as vacas anovulares, quando é utilizado GNRH, elas ovulam, tem uma alta taxa de ovulação.
Então, se não se utilizar a segunda prostaglandina, vai entrar naquele quadro de a primeira prostaglandina não causa luteólise completa. E aí eu entro num detalhe a mais para vocês, gente, que eu não coloquei a informação aqui por causa do tempo e da quantidade. É importante, Pedro, por isso, porque as vacas anovulares que ovulam esse folículo e têm um corpo lúteo novo, mais de 30% não vão regressar completamente o corpo lúteo com prostaglandina. Exatamente, mano. E eu queria ainda acrescentar uma informação que eu não coloquei o slide aqui, mas é que quando a gente tem, gente, um protocolo baseado em a base de GNRH igual são os daqui, a concentração de progesterona que diminui a fertilidade no dia da inseminação é de 0,3 nanogramas por ml, ok? Se no dia da inseminação a gente tiver vaca com concentração acima de 0,3 nanograma e abaixo de 0,5, a gente tem uma fertilidade menor em protocolos à base de GNRH. Só que nos nossos protocolos, no Brasil, a base de cipionato de estradiol para induzir ovulação, essa concentração é de 0,1 nanograma. Então, ou seja, tem até um trabalho que foi feito durante a minha tese de doutorado, que vacas com concentração de progesterona no dia da inseminação, acima de 0,1 nanograma de progesterona e abaixo de 0,3 nanograma de progesterona, elas apresentaram uma menor taxa de concepção e uma menor taxa de ovulação que aquelas vacas que tinham concentração de progesterona abaixo de 1,1 nanograma. Então, nesse caso, nos protocolos que induz ovulação com o cipionato de estradiol, como é o caso aí no Brasil, na maioria deles, é ainda mais importante a gente fazer a segunda prostaglandina, caso a gente aplique o GNRH no dia 0 do protocolo. Ok, pessoal? Então, Marlo, você quer acrescentar alguma coisa? Com vacas de leite, devemos usar GNRH nos protocolos para aumentar a fertilidade em vacas de leite de alta produção. E se usa GNRH ao primeiro dia de protocolo, tem que usar 2 doses de prostaglandina para regressar ao corpo lúteo. Exatamente. Pedro, Milo... Xande, eu só tenho só um slide só para fechar. Tá. Bom, okay. Essa aqui é uma conclusão parcial, mas é muito próximo. Que é só para a gente fechar. O raciocínio assim: a incidência de condição ovular, a gente pode pensar em torno de 32% de média, tá? Que ela tem uma forte relação, a condição ovular tem uma forte relação com a eficiência reprodutiva, e a eficiência reprodutiva, consequentemente, tem uma relação muito forte com a parte financeira da fazenda. E a gente pode usar a mão, assim, tem diferentes estratégias, gente. Vocês conversarem com o pessoal, com o Alexandre, com o Rafael, eles podem apresentar essas diferentes estratégias, essas diferentes soluções para a gente minimizar esse impacto da condição ovular, tá? Tanto na suplementação de progesterona, como nesse uso da segunda dose de prostaglandina. Então, são 2 estratégias diferentes, gente, que a gente vai ganhar com isso. Uma é aumentar a progesterona, que é importante, e o outra é a gente conseguir reduzir essa progesterona ao máximo no momento da inseminação, que no caso é a segunda dose de prostaglandina que vai fazer. Então, assim, eu queria agradecer já, de antemão, fica aberto para pergunta, Alexandre e o Rafael. Obrigado. Obrigado pela atenção, gente, de vocês. Obrigado, né, Mário? Obrigado para todo mundo. Obrigado, Pedro, por falar. Eu sou a cara. E Rafael, Alexandre, obrigado por tudo. Eu não vejo mais perguntas. Muito obrigado vocês dois pela apresentação. É uma riqueza enorme de dados. E a gente ainda foi brindado com dados novos. Tenho certeza que isso vai contribuir muito para os nossos técnicos aqui no Brasil. Você pode fechar a sua tela, que eu vou abrir a minha aqui, por favor, claro. Pedro? Claro. Obrigado mais uma vez e parabéns pela excelente apresentação. Que é isso, eu que agradeço. Bom demais estar nessa conversa aqui, tá? É um prazer. Eu também agradeço demais, Pedro, o Milo. Muitas vezes na chamada eu chamei o Pedro de Pedrinho, mas aqui a gente
fez doutorado junto, então a gente tem uma amizade de longa data, então agradeço demais ele pelo convite. E eu peço para o pessoal continuar, porque eu ainda vou fazer algumas perguntinhas que eu acho que vai ser do interesse geral aí do pessoal que está trabalhando com IATF no gado de leite, só para a gente deixar algumas coisas claras, tá bom, Pedro? E para o Milo também. O Prata, eu não vou me estender aqui, eu vou ser bem rápido em função do horário, e a gente também quer abrir aí para as perguntas. Ótimo. Apenas aí as 3 sugestões que nós da Global Gen temos de protocolo. Isso tudo a gente vai encaminhar para as pessoas das salas amanhã. Lógico que isso é sugestão, isso pode ser alterado dentro de cada realidade. E como a ideia é fazer um grupo continuado e atender melhor essas pessoas, esses parceiros nossos, a gente sempre vai trazer uma condição comercial para melhor para as pessoas que estão nesse grupo, para as pessoas que vão ser nossos parceiros daqui para frente, e esperamos que esse webinar seja rotineiro aí, e cada vez sempre mantendo essa qualidade e riqueza, tanto do tema quanto das informações passadas. Então, aqui está o preço promocional aí, dos protocolos para as pessoas que estão no evento. Isso vai se estender até semana que vem, tem cada consideração, mas em função do horário, eu acho que é melhor a gente passar isso por WhatsApp amanhã, e as pessoas vêm, e qualquer dúvida, a gente está à disposição. Da mesma forma, o preço individual por produto, como foi falado a questão dos implantes, assim, está numa condição realmente muito boa, o nosso implante com 2 gramas de progesterona, está bem abaixo do preço, dentro dessas condições. E é só isso. Só realmente a gente mostrar que a gente quer estar do lado dos nossos técnicos, e estamos à disposição, e vamos abrir aqui para as perguntas. Se você quiser começar, eu acho que tem 2 do chat que não foram respondidas. Alexandre. Tá, eu já vou passar para eles ali. Só quero deixar claro para o pessoal que isso aqui é um grupo que a gente quer formalizar, assim, tentar fazer uma vez por mês, tá? De trazer discussões boas para o pessoal do campo, trazer informações novas para o pessoal do campo, tá? Então, a gente também gostaria depois do feedback de vocês, para saber se vocês gostaram e se a gente pode continuar com esse convite para vocês, geralmente talvez uma vez por mês, tá? E aí depois a gente vai conversando. Mas ainda com o Pedro e com o Milo, eu gostaria da opinião deles, assim, vamos pensar num protocolo de ATF para o Brasil. Eu uso, então, 2 prostaglandinas, isso para vocês já é batido, eu tenho que usar 2 prostaglandinas para gado de leite. E outra coisa, se eu uso GNRH no dia 0, eu preciso de 2 implantes ou não? Se eu uso um GNRH que tem uma potência de ovular vacas acima de 60%, eu preciso de 2 implantes ou não? Então, são 2 perguntas em uma. Duas prostaglandinas, eu acho que sim. Não sei, Rafael, pode mostrar esses protocolos de Global Gen uma vez mais? Se esse... onde está? Sim, essa. Essa... não pode mostrar. Essa é de metade? Não. Essa com GNRH, essa é melhor que os outros, com 7 dias, prostaglandina, 8 dias ao segundo. Essa vai aumentar a fertilidade. Esse protocolo é melhor. O experimento de Leo aumentou a fertilidade com GNRH. Esse experimento de Marcos Pereira. E precisa se vai usar GNRH, precisa 2 prostaglandinas, porque não vai regressar todos os corpos lúteos. E as 2 prostaglandinas vão aumentar 5 a 10% de
de taxa de prenhez, de taxa de concepção. Que acha, Pedro? É só uma assim, é para deixar uma mensagem para a turma, assim, que protocolo que a gente deve usar? É uma ou duas prostaglandinas, né? GNRH ou não no final? E o Milo, pelo que ele falou, e que a gente está indicando também, para vacas de alta produção, 2 prostaglandinas é bem indicado. E acho que o Pedro, vamos ouvir a opinião dele. E GNRH ao primeiro, não ao final. Ao final é outra pergunta. Exatamente. Assim, eu concordo, assim, total com o Mário. O melhor protocolo é o segundo protocolo aqui. E como usa de GNRH no início, gente, tem que fazer 2 prostaglandinas. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso. Usou GNRH no início, 2 prostaglandinas. Se a gente não fizer as 2 prostaglandinas, é a economia que vai sair caro. Porque as vacas precisam de prostaglandinas de 2 doses para regredir o corpo lúteo. Para mim, assim, isso é muito claro hoje. Tá. Obrigado, Pedro. Vamos pergunta aqui do pessoal. Teve uma pergunta aqui, Pedrinho. Nos estudos que você demonstrou, você lembra qual GNRH foi utilizado? Nossa, gente, o problema é qual deles? Porque, assim, teve vários estudos, todos os estudos aqui nos Estados Unidos foram com GNRH. Mas aquele estudo que eu falei, feito em 2016 aqui, foi o Gunnar-Breed, o nome do GNRH. Parnell. Mas, da Parnell. Agora tem uma série de vários estudos sobre GNRHs de empresas diferentes. Então, assim, tem vários GNRHs aqui. Pelo que dá para entender, assim, são vários fármacos de várias empresas aí que vocês utilizaram durante esses vários anos, né? Exatamente. Outra pergunta interessante aqui. Se utilizar fármacos injetáveis com minerais e vitaminas, junto com o D0 do protocolo, será que não melhoraria a fertilidade das vacas anovulares? O que acha, Pedro? Quer começar, mano? Não. Eu acho que não temos dados disso, não temos dados válidos, mas talvez. Exatamente, gente. O que eu penso é o seguinte: eu para falar a verdade, eu não tenho essa informação em um volume que a gente consiga concluir e dizer, não, isso está ajudando vaca a ovular. Então, assim, eu não tenho essa resposta precisa. Mas, assim, de tudo que a gente tem visto, o que mais ajuda a vaca a ovular é progesterona. Esse, para mim, assim, é muito claro. A progesterona é o que ajuda a vaca a ovular. Se a gente quer ajudar ela de alguma forma, a gente tem que fazer o folículo crescer sob alta concentração de progesterona. Portanto, é que o Rafael, lá no trabalho dele, quando ele foi lá, pegou vaca na mesma condição, ela era no ovular, ele colocou 2 dispositivos, ele recuperou a fertilidade dela e a fertilidade dela ficou igual a uma vaca de diestro. Então, assim, isso é muito claro. O uso desses minerais, eu acho que a gente precisava... Eu acho que provavelmente vai vir alguns trabalhos, provavelmente nesse futuro próximo, e a gente vai poder estar discutindo isso e compartilhando isso com vocês. Mas hoje, na verdade, se falta... Se falta qualquer vitamina ou minerais, vai baixar a fertilidade. Mas eu não sei, se tem uma dieta correta, não deve faltar vitamina e minerais. Mas seria interessante se tem esses dados. Eu vi alguns dados, mas precisam muitas vacas nesses experimentos. Esse é o problema. Exato. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Está aparecendo mais perguntas aqui. Qual a opinião de vocês quanto ao uso de buzerelina mais 2 implantes no D0, a fim de aumentar a progesterona? Então, assim, seria aplicar o GNRH e 2 implantes no D0. Pedro?
Se você é feito a cara, não. O que é que eu falo, gente? A gente tem assim, tem duas estratégias que a gente consegue aumentar essa concentração de progesterona. Uma é a utilização de 2 implantes, outro é o uso de pré-sincronização. Então, assim, qualquer um desses vai funcionar. E o GNRH, no início, para mim, ele tem que ser usado, gente. Já mostrou que aumenta a fertilidade. Então, é GNRH e pelo menos um dispositivo de progesterona. Se a vaca vier pré-sincronizada, está perfeito o protocolo. É a solução para a vaca ovular. É isso que a gente precisa. Perfeito, Pedrinho. Mais uma pergunta aqui. Vacas com cisto. Seria interessante aplicar GNRH no dia 0, assim, no dia da IA ou só no dia 0? Gente, eu vou compartilhar uma experiência. Eu fiz um experimento, meu segundo experimento do doutorado numa fazenda, aí no Brasil. E aí, assim, culminou que os resultados, essa fertilidade dessa fazenda era bem baixa. Na época que eu fiz o experimento, os protocolos que a gente utilizou, foi bem alto. E daí em diante, esse produtor, ele sempre passou a chamar a gente para ir lá uma vez por ano fazer uma consultoria nessa fazenda. Por que eu estou contando essa história? É só para chegar num ponto que eu defendo. Tá? Eu cheguei um dos anos que eu fui lá, esse produtor falou assim para mim, o veterinário que veio aqui deixou 8 protocolos diferentes na fazenda para situações diferentes. 8. Até protocolo que tinha que aplicar GNRH 3 horas da manhã tinha nessa fazenda. E para mim, gente, o que é que eu quero dizer com isso? Para mim não faz sentido quando a gente começa a abrir muita exceção em cima de um determinado grupo de vaca. Não, vaca cística, então eu trato assim. Vaca anovular de folículo de tal tamanho, eu trato de outra forma. E vaca cíclica de outra forma. O que eu defendo da vaca cística? Ela ter o mesmo tratamento que as outras vacas. E se a gente aumentar a concentração de progesterona na vaca cística, ela vai voltar a ciclar. Então, assim, qual o melhor tratamento para uma vaca cíclica? Ou para uma vaca cística? Você colocar ela no protocolo de inseminação, no protocolo de ATF. Se tiver um protocolo de pré-sincronização, melhor ainda. É o melhor tratamento para a vaca cística. A partir do momento, gente, que a progesterona aumenta na corrente sanguínea da vaca, ela restabelece os receptores no hipotálamo e ela passa a não ser mais, ela passa a perder a condição de cística naquele momento. Então, eu não diria que tem um tratamento diferente para a vaca cística. Eu diria que a gente trate todas as vacas da mesma forma, inclusive a cística. E dentro dela utilizar essa utilização de... O problema é que muitas vezes os cistos não desaparecem. Não desaparecem. Então, todo mundo pensa, não funciona isso. Mas a maioria dos cistos não são funcionais. Não são, e não vão desaparecer. Exato. Então, assim, acho que o título da palestra falava, vocês estão escutando? Então, quais os tratamentos para cisto, né, e vaca ovular? E a gente não deu um tratamento em si. A gente falou do quê? Da ATF. Então, acho que para o pessoal que está em casa, entender isso. O tratamento para cisto folicular, o melhor deles, se eu salvo engano, mas acho que os dois concordam comigo, é a ATF, né? Perfeito, Alexandre, isso mesmo. E aqui no Brasil, para as vacas assim que geralmente recebem cipionato de estradiol, elas não precisam tanto do GNRH antes da inseminação, mas no D0, que é o que a gente está mostrando aqui na figura, ele é quem faz a diferença. Então, assim, o GNRH no dia 0 do protocolo é importante. Antes da inseminação, talvez não tanto, porque a gente está dando cipionato de estradiol. Tá? Então, uma coisa compensa a outra e os vários estudos têm mostrado isso. Para quem está preocupado com o fio, a IATF é o melhor tratamento para ele. Sim, quando o dado fala disso, vai mostrar que cipion é suficiente sem GNRH.
H o dia de inseminação ou o dia antes. Uhum. Só para deixar essa mensagem para a turma, assim, e o tratamento para o cisto, qual que era? É o protocolo, né? E o GnRH na inseminação? Talvez o que tem mostrado o cipionato de estradiol tem feito esse efeito aí, tá? Temos mais perguntas aqui, pessoal. Caso a vaca tenha CL antes da pré-sincronização, qual o caminho? Fazer a pré-sincronização ou não? Ela já está ciclando. O que vocês acham? Para nós, nos Estados Unidos, usamos um programa sistemático. Então, todas as vacas vão receber qualquer pré-sincronização que decidimos. Pedro, você vai falar. Então, Milo, o que eu ia acrescentar é o seguinte, um é isso, da gente utilizar a reprodução sistemática, feito você falou, a rotina reprodutiva de dentro da fazenda. Todas as vacas passaram pelas mesmas coisas. Aí a gente, assim, para com essa história da exceção, de tratar indivíduo, a gente tem que tratar o rebanho. Esse é o conceito que o Milo está dizendo, que trata a reprodução sistematicamente aqui. E uma questão disso aí, da vaca ter o corpo lúteo, gente, na pré-sincronização, o problema é o seguinte, ela tem o corpo lúteo na pré. Só que quando você vai iniciar o protocolo, ela pode estar exatamente naquele momento que ela já regrediu o corpo lúteo, que vai ovular novamente, e aí ela vai começar o protocolo com baixa progesterona. E ela começando o protocolo com baixa progesterona, ela vai ter menor fertilidade. Ok? Então, assim, sendo direto na resposta, a vaca com corpo lúteo deve ser pré-sincronizada? Sim, porque aí a gente vai jogar todo mundo para a mesma situação no início do protocolo. Todo mundo vai ter um corpo lúteo com progesterona alta no início do protocolo. Ok? Exatamente, Pedrinho. Acho que é isso aí. Vamos falar, a pré-sincronização não é só para induzir a ciclicidade, e sim a levar a vaca ao melhor momento de se começar o protocolo de ATF. Esse é um dos maiores vantagens da pré-sincronização. Bom, vamos lá, temos mais aqui. Pedro, o trabalho do Bisinoto apresentado tem o dado de taxa de ovulação? Você acredita que a menor taxa de prenhese está correlacionada com a ovulação ou com outro fator? Eu não lembro qual o trabalho do Bisinoto, mas... O que acontece, gente? Não está relacionado à taxa de ovulação, não. Geralmente é com qualidade do oócito. O Milo, até, se ele quiser falar, ele tem um trabalho bem interessante, que as vacas tratadas com alta e baixa progesterona, ovulação simples, foi inseminado, 7 dias depois se coletou esse embrião. O embrião de ovulação simples, gente, foi coletado. E aí foi avaliada a qualidade do embrião de vaca com alta progesterona e vaca na baixa progesterona. E o que foi visto foi as vacas com alta progesterona têm uma melhor qualidade do embrião que aquelas vacas que tinham uma menor concentração de progesterona durante o crescimento folicular. Assim, o que a gente pensa é que quando a gente tem uma baixa concentração de progesterona, os pulsos de LH ficam mais frequentes, de maior amplitude. Então, essa pulsatilidade de LH, ela causa um amadurecimento precoce do oócito. Então, esse oócito, quando ele vai ser fertilizado, ele acaba que ele já está um oócito velho. E esse oócito velho não tem a qualidade daquele oócito novo, ou seja, daquele oócito que cresceu sob baixa pulsatilidade de LH. Ok, pessoal? Perfeito. Acho que a gente já deu aqui 2 horas de evento. Rafael, gostaria de passar a palavra para você. Obrigado, Prata. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Bastante informação rica para nós. Queria pedir para quem puder aí nos seguir nas redes sociais, a gente solta bastantes informes com conteúdos bem interessantes, então quem puder, a gente está lá no Facebook, no Instagram. O pessoal, toda a equipe da Global Gen fica à disposição de vocês, caso tenha dúvida que não for esclarecida, algumas perguntas não foram respondidas,
nós estamos à disposição, tanto aqui como para visitas. E, mais uma vez, agradecer a todos. Olha aí que horas são, e quase que todos ainda estão presentes, vendo o tanto que esse pessoal realmente está preocupado em melhorar, quer aprender mais. Então, agradeço muito todos os presentes aí. E peço que retornem para nós aí, para mim, para o Ricardo, para o Prata, o que acharam desse evento e da ideia da gente continuar com isso. Realmente fechar um grupo e a gente fazer aí mensalmente ou a cada 2 meses um evento técnico desse porte. Mais uma vez, agradeço a todos. Milo, Pedro, parabéns pela apresentação mais uma vez e muito obrigado a todos por permanecer com a gente aí até essa hora. Obrigado e até um próximo. Conto com o retorno de vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Milo. Obrigado, Pedro. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rafael. Prazer, tá? Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. E o pessoal aí, no final da apresentação, tem tanto o meu e-mail como o do Milo. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, fique à vontade, vai ser um prazer. Só mais um minutinho. Essa apresentação foi gravada. Então, a gente tem o link depois para quem perdeu ou para quem quer assistir novamente algum ponto que não ficou tão claro. Ok. Até Show de bola. Vamos pensar na próxima e espero com a presença de todos novamente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Um grande abraço, bom descanso, que amanhã todo mundo levanta cedo. Saludos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Milo. Um abraço. Um abraço. Sim, Ricardo. Fique com Deus. Até a próxima. Sim. Hasta a próxima. Sim, Leonardo. Hasta a próxima. Hasta amanhã. Acho que vamos falar amanhã. E outros também. Ok. Ok. Cone, não fala nada? Eu não falei nada, não. Cone, tem uma pergunta. Eu tinha uma pergunta. Eu contestei essa pergunta. Não tem quase impacto nenhum a produção de leite. Nada. Interessante. Nada. Não mostramos resultados. Boa pergunta. Tá. Tá, eu tenho mais, Milo, mas não tenho tempo. Okay. Tomorrow. I call you tomorrow. Okay. Perfect. Cortar seu microfone, Cone. Oi, Fernando. Tudo bem, Cone? Nossa, tenho saudade de vocês. Abandonou o Brasil. Rolou, fala aí, tudo bem? Tudo bem. Tem que vir aqui para o nosso país. Oi, Rolô, tudo bom? Ótimo. Gostou da palestra, Rolô? Tranquila. Tudo ótimo. Muito boa. Eu gostei muito, sim. Os dados muito interessantes. Mas eu estou pensando que nós, por exemplo, os veterinários, sempre batemos forte na saúde dos animais, nas visitas que nós fazemos. Então, acho que no futuro a condição anular vai ser menor. Você que acha? Com SCR systems and so forth. You don't think that things will get better with anular conditions? Milo, that's for you. That's for you! So I will say in English. So don't you think that anular conditions will get better, that if health gets better? A verdade, as genéticas, você pode selecionar para as vacas que não têm condição anovulares. We have a paper on that where it's very clear that the anovular condition can be selected for. But we're not selecting for it very much, maybe some. It certainly seems like there's less anovulation today than 10 years back. Parece que hay menos
vacas anovulares hoje que como 10 anos atrás. Claro. Mas eu não sei, eu acho que está melhorando porque estamos selecionando por a eficiência reprodutiva, não? Estamos selecionando. Quando selecionamos por isso, vamos a selecionar as vacas que estão ovulando. Então, eu acho que sim. Já está melhorando e vai melhorar mais. Para mim, eu acho isso. Também. Eu pensava a mesma coisa. Com nosso trabalho, bom trabalho que nós fazemos, mas também a genética de PR e outras Sim, a genética. Que nós temos, mas eu acho que as genéticas funcionam, não? Funcionam para selecionar. Mas esses protocolos, como double offset, as vacas anovulares têm a taxa de preñez bem alta. Então, podemos tratar eficientemente. Sim. Tá, obrigada. Sim, Ricardo, eu falei. Você viu? Falar que não falar ainda bem. Obrigado pela participação no final. Ué. Ok, obrigado a todos. Obrigado, Milo. Obrigado a todos. Boa noite a todos.